Existe um limite para a sanidade humana. Uma linha invisível, fina demais para ser vista, mas espessa o suficiente para separar a ordem do caos. Gostamos de acreditar que controlamos nossas ações, que nossos pensamentos comandam nossos corpos e que a razão permanece sentada no centro do palco. Mas a história possui momentos estranhos, momentos em que essa ilusão parece falhar. Julho, Estrasburgo. Uma mulher sai de casa, caminha alguns metros, para e começa a dançar. Não havia música, não havia celebração, não havia qualquer motivo aparente. Apenas o som seco dos pés atingindo a pedra. No início, os vizinhos observaram. Alguns riram, outros estranharam. Mas as horas passaram e ela continuou. Depois veio a noite e ela continuou. Vieram os dias e ela continuou. Os registros identificam essa mulher como Troféia. Ela não parecia estar celebrando ou se divertindo, mas sim presa dentro de um movimento que não conseguia interromper. Se a história terminasse ali, talvez fosse apenas um episódio médico incomum. Mas ela não terminou. Uma semana depois, outras pessoas começaram a dançar também. E foi nesse momento que o caso deixou de pertencer à medicina e passou a pertencer ao inexplicável. Para compreender uma epidemia estranha, primeiro é preciso compreender o ambiente onde ela surgiu. O ano era 1518 e a vida era brutal. A região havia enfrentado anos de colheitas ruins, geadas, escassez de alimento, doenças e pobreza. A existência cotidiana era uma sequência de ameaças, onde a igreja falava sobre condenação, a terra entregava fome e a morte estava sempre próxima. Durante semanas, o número de dançarinos aumentou de dezenas para centenas. Os relatos variam, com algumas fontes falando em pouco mais de uma centena de pessoas e outras sugerindo números próximos de 400. Mas todas concordam em uma coisa: a situação havia saído completamente do controle. Homens, mulheres, jovens e idosos dançavam pelas ruas sem motivo aparente. Não era uma festa, uma tradição ou uma cerimônia religiosa. Testemunhas descrevem sofrimento, exaustão e colapsos físicos, com pessoas caindo no chão apenas para se levantar e continuar. Alguns desmaiavam, outros eram carregados para longe. Quantos morreram? Ninguém sabe ao certo, pois os registros são contraditórios. Mas algo estava acontecendo e ninguém conseguia explicar. Quando a pressão sobre uma mente humana se torna constante demais, às vezes ela procura uma saída. E quando não existe saída visível, nem sempre é a mente que escapa. Às vezes, é o corpo. Diante do inexplicável, os líderes da cidade fizeram o que seres humanos sempre fazem: tentaram criar uma explicação. Os médicos foram consultados e apresentaram um diagnóstico baseado no conhecimento da época, afirmando que os dançarinos sofriam de um excesso de sangue quente, uma espécie de desequilíbrio físico que estaria provocando os movimentos involuntários. Hoje essa explicação parece absurda, mas para o século XVI era ciência, e toda ciência produz soluções. A solução encontrada foi extraordinária e aterradora. As autoridades concluíram que os afetados deveriam continuar dançando. A lógica era simples: se o corpo precisava expulsar a condição, então deveria completar o processo. O mercado foi liberado, palcos de madeira foram construídos e músicos foram contratados com flautas e tambores, tocando durante horas, talvez dias. E é aqui que a história deixa de ser apenas um mistério médico, porque o problema já não era apenas a doença, mas sim uma cidade inteira se comportando como se aquela resposta fizesse sentido. Uma sociedade inteira organizando recursos para alimentar um fenômeno que ninguém compreendia. Eles não estavam apenas observando o delírio, estavam colaborando com ele, amplificando e institucionalizando. E talvez seja justamente por isso que este episódio continua tão perturbador 5 séculos depois. No início de setembro, os registros começam a ficar silenciosos. Pouco a pouco, os dançarinos desaparecem das ruas, com alguns sendo levados para um santuário dedicado a São Vito, e outros simplesmente deixando de aparecer nos relatos. E assim termina um dos episódios mais estranhos da história europeia. Mas existe algo curioso. Mais de 500 anos depois, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. Histeria coletiva, transtorno psicogênico em massa, estresse extremo, fome, fanatismo, intoxicação. Nenhuma teoria responde a todas as perguntas.
Talvez o mais perturbador sobre Estrasburgo não seja o evento, mas sim o padrão. Porque a pergunta não é por que aquelas pessoas dançavam, mas sim o que acontece quando uma sociedade inteira passa a repetir comportamentos que sabe estarem destruindo sua própria saúde. E essa pergunta não pertence ao século XVI. Ela pertence ao nosso. Hoje não dançamos pelas ruas, pelo menos não da mesma forma. Mas continuamos cercados por sistemas que prometem aliviar a ansiedade, produzindo mais ansiedade. Que prometem conexão, produzindo isolamento. E prometem satisfação, produzindo carência. A pressão continua existindo, apenas mudou de roupa. Os palcos mudaram, os músicos desapareceram. E a música se tornou invisível. O dedo desliza, a tela sobe, o vazio retorna. O dedo desliza novamente, mais uma vez e mais uma. Um movimento repetitivo, silencioso e hipnótico. Talvez a tragédia de Estrasburgo não tenha sido uma anomalia, mas sim um espelho. Um raro momento da história em que conseguimos enxergar, sem disfarces, a fragilidade da mente humana diante da pressão coletiva. Em 1518, as pessoas dançavam até cair. Hoje carregamos nossos palcos no bolso. Acordamos com eles, dormimos com eles, levamos eles para a mesa, para a cama e para os momentos de silêncio. E chamamos isso de liberdade. A música nunca parou. Você só não percebeu que continua dançando.